Castilho, como estamos? Cara, estamos tranquilos, podemos começar, se for o caso. Massa, beleza. Pois eu vou lhe apresentar para ficar bonitinho no vídeo que vai ser postado no YouTube. Galera, a gente está entrando na segunda apresentação da noite. Agora a gente vai ter o Pedro Castilho, CTO da Comadre, compartilhando conteúdo com a gente. Ele vem falar especialmente sobre Live View, Surface e Front-End com Alex, meu amigo. Front-End com Alex. Isso mesmo, você não tá entendendo errado, não. É front-end com Alex. Castilho, cara, seja bem-vindo à nona edição do nosso Meetup. Fica à Obrigado. vontade, o Meetup é todo seu. Beleza, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, então, que eu já começo a apresentação. Só um instante aqui. Bom, então, vamos lá, né? Estão todos vendo a minha tela? Tô vendo sim, tranquilo. Beleza. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do Surface, né? Que é uma biblioteca para a criação de UIs declarativas em Elixir. O Surface, ele, por si só, ele é construído em cima do Live View, que é uma feature do framework Phoenix. Então, assim, hoje eu não vou estar falando tanto sobre detalhes do Phoenix ou detalhes de Live View, o meu foco vai ser mais sobre o Surface, mas eu vou abordar um pouquinho disso, eu já explico um pouquinho como vai ser a estrutura. Mas o nome que eu coloquei aqui foi Surface, o poder da inversão de controle nas UIs. E o motivo disso é que, assim, quando eu comecei a ouvir falar de Surface, eu fui estudar, né, o framework para saber qual que era, afinal, desse rolê aí. E quando eu olhava o Surface, eu pensava, cara, da hora, mas qual é a grande vantagem que isso me dá em relação a só usar Live View? E a conclusão a que eu cheguei foi que, quando a gente fala do Surface, é meio que inevitável que a gente fale de inversão de controle. E eu vou falar um pouquinho de o que é inversão de controle e qual é a vantagem de a gente ter inversão de controle na nossa UI aí. Então, quem quiser me seguir, tem as minhas redes sociais aí embaixo, meu GitHub, meu LinkedIn, meu Twitter. Peraí que eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem e tô te vendo, mas a tua tela... Exato, minha tela ficou preta. toda preta aqui, eu não sei o que está acontecendo exatamente. Eu vou ter que sair aqui, pessoal, eu já volto, só espera um instante. De boas. Tivemos problemas técnicos, estaremos de volta daqui a pouco. Eu acho que deve ser algum problema com o aplicativo do Zoom. Eu acredito que ele esteja usando Windows, perdão, ele esteja usando Linux, né, por causa do ambiente gráfico. Eu acho que... Talvez a culpa tenha sido minha, mas seria meio esquisito. É porque eu tentei sair do full screen e entrei num negócio de desenhar, sem querer. Mas eu acho estranho eu poder fazer isso, entendeu? Mas casou bem o tempo assim. Será que fui eu? Eu tô me sentindo culpado agora. Pode ser que sim. Quebrou o computador do Castilho, cara. Mas aí... Cara, eu acho que tu vai ter que comprar um computador novo para ele, cara. Gente do céu. Eu Vou deveria ter falar que é um ficado quieto, System então. 72 de $7 mil. Eu deveria ter ficado quieto. Deixa eu ver aqui se está tudo bem, se não pegou fogo na casa dele. Acontece essas coisas. Pô, pode fazer uma cobrança aqui pro Moroni? Não fale isso. Não Cadê? fale. Quando é que vai rolar a Codebin desse ano aí? Ah, cara, a Codebin parece que vai rolar esse mês, né, não? Dia 15 a 18. Eu vi uma galera falando esses dias sobre... Inclusive, a Erlang Foundation estava dando uns ingressos de graça para a galera que não... Grupos... Pô, a Codebin BR, igual que teve ano passado. Não. Codebin BR, eu não sei não. Vai rolar a Codebin Europa. Europa não. A Codebin V, que é virtual e na Europa, né? Dia 19 e 21. O Castilho teve que ligar, foi a energia da casa inteira. Tirou da fonte. Nossa, velho. Cara, eu acho que
vale aí um processo judicial aí contra o Moroni, contra esse quebrou o computador do cara, bicho. Não pode ser. Ô, Joel, tá gravado, né? Tá Gente do gravado. céu, eu sabia que tinha que ter ficado quieto. É confissão, isso aí já vale como... Me entreguei. Já vale como Gente do prova céu. jurídica. Mas então vou confessar que a minha intenção era boa. Já aproveitava vou mostrar meu paquímetro. Eu comprei esse paquímetro e agora eu tiro medida de tudo, do cortador de unha, do teclado, faço biometria de mim mesmo aqui, ó. Pode crer. Cara, o Castilho acabou de dizer que ele estava voltando. Foi o Zoom mesmo que cagou. Então, né, não usem essa ferramenta aí de desenho. Eu não sei nem onde é que tem essa ferramenta. Se quiser, eu posso tentar de novo para ver se é isso mesmo. Que dá. É só para ter certeza, né? Só para validar o bug, né? É, pô. Para criar o ticket sem o Zoom crashou aqui. Já percebi algumas vezes que o Zoom não é muito amigável com a minha máquina, mas bom, vamos lá. Nem com a minha, nem com a minha. Castilho, a culpa foi do Moroni. Tu pode mandar o bio aí do computador que ele queimou. Beleza. Bom, vou compartilhar minha tela novamente aqui com vocês e a gente retorna aqui para a apresentação de onde a gente estava. Então, todo mundo vendo? Yep. Surface, o poder da imersão de controle nas UIs. Exatamente. Então, bom, primeiramente, vou me apresentar rapidamente. Eu sou desenvolvedor há mais de 10 anos, assim. Atualmente eu sou o CTO da Comadre, como eu havia mencionado, e eu brinco assim com o Elixir desde 2016. Não assim continuamente, eu comecei a brincar lá pela primeira vez em 2016, fiz umas coisas, fiz uns servidores com Phoenix. Phoenix era muito diferente em 2016 de agora, cara, mas assim, eu sempre fui o maluco da programação funcional, então eu curti bastante quando eu soube da ideia de Elixir em primeiro lugar. E eu gosto de colocar assim que eu sou um cara que está procurando as tecnologias que vão construir o futuro. Eu vejo assim que tecnologia é uma parada que já transformou o mundo bastante e vai seguir transformando. E eu procuro assim investir meu tempo em tecnologias que eu acredito que têm potencial para servirem de estruturação para essas mudanças que vão acontecer. Por isso eu acredito muito no Elixir, justamente por causa da questão toda da BIM, que eu acho que tem muito do que o Cairo falou. A gente vai ver cada vez mais a tecnologia agindo como infraestrutura para a gente, e a gente tem um sistema em que você tem resiliência, que você tem tolerância a falhas dessa forma. É uma parada assim, vital e essencial para construir o futuro que a gente quer. Atualmente... Castilho, deixa eu te interromper rapidão. Fala, meu tem uma área no teu compartilhamento de tela que ela tá borrada, e eu acredito que seja a parte onde as webcams estão mostrando. Não sei se tu tá vendo as webcams. Sim, eu posso tirar daqui. Melhor? Ah, melhorou. Ela tá bem menor e tá no canto. Ótimo. Beleza. Bom, então assim, o que eu faço atualmente? Então, eu não vou conseguir ver vocês, tá, galera? Nem o chat. Então, assim, o que eu faço atualmente? Como eu falei, a Comadre, a gente está construindo um banco focado em diaristas e mulheres autônomas em geral, com o objetivo de prover autonomia financeira a uma parcela fragilizada da sociedade. Nosso back-end é 100% em Elixir por causa dessas características que eu falei. A gente está construindo uma instituição em que a gente lida com dinheiro, em que a gente lida com questões delicadas assim, para essas pessoas. Assim, se você pensa que perder dinheiro para você seria impacto, imagina para uma pessoa que tem uma renda muito mais limitada do que a sua. Qualquer coisa que a gente errar ali vai impactar imensamente a vida delas. Então, a gente precisa de um sistema confiável, a gente precisa de um sistema resiliente, a gente precisa de um sistema responsivo, a gente precisa de um sistema que esteja disponível 24 horas por dia. Então, o foco da gente em Elixir é em grande parte por causa dessas características. Atualmente, a gente usa Elixir 100% no back, mas a gente estuda usar em outras partes da stack. Por exemplo, se eventualmente a gente deployar um front-end web, a gente considera usar Live View. E foi dentro desses estudos que eu encontrei um pouco a questão do Surface, que eu comecei a dar uma analisada em como seria o uso do Surface. E o que eu vou falar hoje é um pouco do que eu aprendi assim, durante esse processo de estudo. Então, o que a gente vai falar hoje assim, é relacionado com o Phoenix. O Phoenix é o framework web mais conhecido em Elixir.
E o que eu vou falar hoje, o Surface, ele é um framework que ele integra com a Live View, que é uma feature do Phoenix e permite que você trabalhe com front-end usando somente Elixir. Assim, um pouco de JavaScript, mas a maior parte dele é gerado e você não precisa nem se preocupar com ele. Então, assim, eu não vou ensinar muita coisa de Phoenix hoje, mas eu vou explicar as features que a gente vai usar aqui. E se alguém não conhece ou não usou o Phoenix ainda, eu espero conseguir criar interesse em vocês para que vocês vão dar uma olhada, porque o Phoenix é um framework fantástico. Assim, dá para você fazer coisas aparentemente muito complexas de forma muito simples. Então, quais vão ser os tópicos que a gente vai abordar hoje? Primeiramente, a gente vai falar um pouco das features do Phoenix mais importantes para o que a gente vai falar sobre, que são as views, e especificamente as live views do Phoenix. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que são templates e como é o ciclo de vida de uma live view. A gente vai falar um pouco dos live components, porque o Surface ele é construído por em cima dos live components. A ideia do Surface é que ele dá live components com superpoderes para você, basicamente. Você pode pensar dessa forma. Dentro dos Live Components, a gente vai falar um pouquinho de eventos e de como os Live Components fazem gestão de estado. E aí a gente vai falar um pouco dessa gestão de estado, a gente vai chegar no Surface e eu vou explicar o que o Surface tem a ver com inversão de controle. Primeiro a gente vai explicar o que é inversão de controle e a gente vai falar de algumas features do Surface que ajudam com a inversão de controle. Especificamente, a gente vai abordar mais a questão de slots nomeados, de delegação de eventos e de contextos. Então, não se preocupem se vocês não sabem nada de Live View, eu vou explicar um pouco por cima, assim, não vou aprofundar muito, mais uma vez espero criar interesse em vocês para darem uma olhada, mas eu vou falar um pouco por cima do que é uma Live View e de como ela funciona, o suficiente para conseguir explicar para vocês o que é o Surface e como ele funciona. Finalmente, eu vou fazer uma breve conclusão em que eu vou explicar um pouco, assim, vou contrastar um pouco essas coisas que eu introduzir para vocês. Então, a ideia de Live View, de Live Component e o Surface, o que o Surface agrega para a gente, quando faz sentido a gente usar o Surface ou não. Então, vamos entrar nessa primeira parte, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre views do Phoenix e sobre o que são Live Views. Então, bom, quando a gente fala de views no Phoenix, a gente fala um pouco também de templates EX. Na maioria das vezes que você faz uma view no Phoenix, você vai estar usando um template também. E a ideia de uma view, na maioria das vezes, quando você está trabalhando com web, é que as views do Phoenix, elas trabalham muito naquele modelo que, por exemplo, o Rails muitas vezes trabalha também, que em geral, assim, que servidores trabalhavam mais antigamente, saiu um pouco de moda com a ascensão do React, essas coisas que você consegue fazer toda a sua interface só no cliente, mas tem voltado um pouco agora, justamente por causa de frameworks como o Phoenix que modernizaram essa ideia de você renderizar o seu HTML no servidor. A ideia é, você gera o HTML no servidor baseado nos parâmetros do pedido que o browser do cliente fez e você envia aquele HTML gerado. Então, isso vai ser um HTML que ele pode ser, vamos colocar assim, dinâmico de certa forma, porque o servidor gera ele de acordo com os dados que foram recebidos, mas ele envia para o cliente uma coisa que, quando chega no cliente, é em grande parte estática, a não ser que você adicione ali um JavaScript, que é uma coisa que muita gente faz. Então, assim, um exemplo de um template EX é esse template aqui, que esse é o template padrão que o Phoenix gera para todo o projeto de layout. Então, algumas coisas que a gente pode observar aqui são que a maior parte dele realmente parece com HTML, mas a gente tem essas tags aí, menor por cento igual, em que dentro delas a gente consegue colocar código Elixir. A ideia da tag assim, menor por cento igual é que ela vai ser substituída no servidor pelo resultado dessa chamada. Então, por exemplo, se a chamada vai retornar um fragmento de HTML ali, a gente consegue substituir um pedaço ali por ela. A gente também tem esses valores aí com arroba, alguma coisa, que esses são substituições. Então, uma coisa que vocês vão ver, assim, se você usar Elixir, você sabe que toda view ela recebe uma struct, que é a conexão, que chama. E essa struct abstrai tudo que você faz em termos de tratar o pedido. Quando você faz arroba alguma coisa, isso significa que você vai pegar esse elemento na struct de conexão. Também tem alguns valores especiais, como esse arroba com, que pega a struct de conexão inteira, esse arroba inner content, que quando você está trabalhando com um template de layout, ele se refere ao template que vai ser renderizado dentro do layout. Mas, em geral, quando você tem um arroba alguma coisa, isso significa pega esse valor nos assigns da conexão, que é o campo onde você pode colocar qualquer informação que você precise para tratar o pedido.
Eu não vou me aprofundar muito nas views aqui, porque acho que isso já explica tudo que vocês têm que saber. A view ela é uma forma de você renderizar conteúdo no servidor. Você pode usar views para JSON também, se você está fazendo uma API, mas no momento, acho que o mais importante para a gente é justamente a questão de que a view ela renderiza o conteúdo que a gente quer retornar do servidor. Mas aí a gente entra numa coisa bem mais interessante, que é a questão da live view. E qual que é a questão da live view em relação à view? A live view, quando ela é enviada, ela começa como uma view normal. Então, você pode fazer tudo o que você pode fazer numa view normal, você pode renderizar conteúdo estaticamente, só que, diferente de uma view normal, em que você precisaria do JavaScript para você estar tendo conteúdo dinâmico no lado do cliente ali, a live view, ela integra um pedacinho de JavaScript dela, que ele faz o que na documentação do Phoenix o pessoal chama de um upgrade. Então, assim, todo o conteúdo inicial é enviado pelo servidor, mas depois que renderiza inicialmente, tem esse JavaScript que gera um WebSocket, ele conecta com o servidor, ele meio que faz um handshake ali com o seu servidor, e uma vez que essa conexão está estabelecida, essa view faz um upgrade dela mesma para uma live view. Então, isso gera um processo no servidor. Muito bom que o Cairo explicou bastante para vocês de processos aí. Então, cada cliente que você tem usando uma Live View, ele vai ter um processo correspondente a ele, que vai estar rodando lá no Phoenix, e que vai se comunicar com essa Live View. Então, todo o estado específico daquele cliente, ele está mantido nesse processo com o qual a Live View se comunica. Cada Live View tem o seu processo. Se eventualmente acontecer algum problema, esse processo cai, ou cai no lado do cliente, ele perde a conexão com o WebSocket. A gente tem código que vai gerir assim, a reconexão graciosa, se possível, dos dois lados. Então, você não precisa ter muita preocupação com essa questão de manter o WebSocket ali, que para quem já desenvolveu com WebSocket aí, vocês sabem que quando você desenvolve com WebSocket, tratar essas questões de reconexão, de você perder a conexão com o WebSocket, é uma dor imensa, assim. Então, a Live View, ela gerencia tudo isso para você. Mas beleza. Criamos essa conexão de WebSocket. Então, o que nós fazemos com essa conexão de WebSocket agora? Cada vez que você interage com alguma coisa que está sendo desenvolvida ali usando as ferramentas que a Live View proporciona para a gente, isso vai alterar de alguma forma o estado que está no servidor. Então, a gente interagiu ali, isso mandou uma mensagem no WebSocket que foi para o servidor, e o servidor vai atualizar esse estado, ele vai renderizar novamente. Se vocês já usaram React, alguma coisa assim, vocês sabem do conceito de Shadow DOM, que é a sua interface mantida como uma estrutura de dados na memória, e cada vez que você interage, ele atualiza apenas as partes que mudaram. A Live View faz uma coisa muito parecida no sentido de que quando você interage, ela mantém o estado da renderização na memória, e quando você altera alguma coisa no estado que está no servidor, o servidor manda apenas as partes da interface que mudaram no WebSocket para que isso renderize no lado do cliente, basicamente. E então, assim, quando a gente tem uma Live View, a gente tem um template, só que ao invés do EEX, como a gente tinha falado, aqui a gente tem o LEEX, que é um template em que você pode usar as features da Live View. Então, aqui a gente tem um template LEEX basicão. Esse é o equivalente daquele template main.html que a gente mostrou. Esse é gerado pelo Phoenix quando você cria um projeto novo com Live View. E você vê que ele tem algumas coisas diferentes aí. Uma dessas coisas são esses atributos aí que ele colocou, por exemplo, phxClick, phxValueKey, por exemplo. Então, essencialmente, o que está acontecendo aí? Esses atributos que você está colocando, eles estão especificando interações que você pode fazer. Então, por exemplo, essa função LiveFlash aí, o que ela faz é pegar uma feature do Phoenix, que é o Flash, que ele permite que você mostre alertas para o usuário que está consumindo ali a sua view. Então, isso é uma coisa que é feita no lado do servidor, se chama uma função chamada putFlash no processo, e isso vai mostrar uma mensagem para aquele cliente, basicamente. Então, assim, você vê que ele botou ali phxClick igual LVClearFlash. O que isso significa? Isso significa que quando o usuário apertar o flash, a mensagem que aparece no lado dele, isso vai chamar a função liveview.clearFlash. Quando você bota esse prefixo LV, dois pontos alguma coisa, ele vai chamar no módulo liveview a função, ao invés de ser uma função que você definiu. Na verdade, ele não vai nem chamar uma função, na verdade, ele está enviando um evento que vai ser tratado por uma função, mas depois eu aprofundo um pouco mais nisso. Então, assim,
só dando essa geral, você tem essa interatividade aí, ela toda está acontecendo através dessa conexão que é mantida pelo WebSocket. Talvez isso não esteja tão claro assim, então eu vou explicar um pouquinho melhor todo esse ciclo de vida da LiveView, mas explicar um pouquinho para vocês, assim, a LiveView em si, como você poderia implementar ela. Então, aqui seria a implementação de uma LiveView super simples. A LiveView ela é um módulo definido por um behavior do Phoenix. Então, você vê aqui que a gente tem 2 callbacks aqui, que são o mount e o render. Esses são os únicos callbacks necessários para você implementar uma LiveView. Então, o mount ele vai ser chamado quando o processo renderiza pela primeira vez, quando ele faz a renderização estática. Ele é chamado na primeira renderização depois que ele é chamado na primeira renderização depois que a conexão é estabelecida. Depois disso, cada vez que o estado atualiza, ele vai chamar a função render para determinar qual que deve ser o estado de UI e para determinar quais são os GIFs que ele deve mandar para o cliente. Então, nesse caso aqui, a gente está implementando um componente super simples, e eu acho que uma das coisas que eu queria mostrar aí é esse sigilo L que a gente usa no valor de retorno do render. Então, assim como a gente pode definir um arquivo LEX, como a gente falou aqui, que ele vai ser a view associada com um módulo que tem o mesmo nome, o Phoenix cuida de fazer essa associação para a gente. Então, aqui seria um módulo main.x e ele teria o template main.html.lex. Aqui a gente tem esse template inline aqui, que a gente define ele numa string usando o sigilo L, e que a gente define ali que a gente quer que o ID seja tirado dos assigns. Então, esse @id dentro de uma tag menor%igual, ele significa pega o ID nos assigns e coloca esse ID como o ID da div. Então, só explicando assim rapidamente, vocês podem ver que assim tudo que estiver dentro de uma tag menor%igual vai ser interpretado e o valor literal do retorno vai ser colocado no lugar dessa tag, tanto na view quanto na LiveView. A diferença é que na LiveView a gente poderia mudar esse ID. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, só explicando um pouquinho assim essa dinâmica de como que é feita a conexão inicial, a gente tem um acesso à página feito pelo browser, que ele vai gerar um pedido inicial. O Phoenix vai fazer uma primeira renderização estática da página e ele envia essa página estaticamente renderizada para o cliente. No momento em que essa página chega no browser do cliente, começa a rodar o JavaScript nela, que vai fazer a requisição de conectar via WebSocket, que vai ser recebido pelo servidor, que eventualmente vai retornar, vai fazer todo esse processo de handshake até você ter o WebSocket conectado. A partir daí, do momento em que o WebSocket está conectado, as ações do usuário na página vão gerar ações que vão para a LiveView e que, por sua vez, geram diffs que são renderizadas pelo JavaScript que é injetado na página pelo Phoenix. Você não precisa implementar absolutamente nada desse JavaScript, ele já está todo pronto e o Phoenix injeta ele na página para você, de forma tal que você não precisa fazer absolutamente nada. Então, assim, só para quem já usou o Phoenix, vocês sabem que o estado da conexão, quando você está tratando de um pedido, ele é mantido na struct com. Na LiveView, você tem uma struct socket, que ela também mantém o estado do WebSocket que você está conversando com o cliente, basicamente. Nessa estrutura fica os assigns, por exemplo, que são o estado que vai determinar como que a página deve ser renderizada, entre outras coisas, você pode usar ele para guardar qualquer estado que você quiser, entre vários outros campos que aí são usados internamente pelo framework para manter o estado da conexão com a página de fato. Os únicos callbacks obrigatórios são o callback mount o callback render. Só voltando aqui, o mount ele vai receber 3 parâmetros aqui. Ele recebe esse params, vai vir os parâmetros que o usuário passou. Então, por exemplo, sabe parâmetros de query que você vai ter, sei lá, minha página, interrogação, e aí você tem aquela coisa chave valor separado por e-comercial. Esses valores vão chegar como um mapa ali em params. Você tem o session, que ele vai vir, se você tiver configurado o Phoenix para ele gerenciar a sessão, que é a forma dele gerenciar cookies, assim, autenticação, etc. Esses dados vão vir como um mapa também ali em session, e você tem a struct socket em si, que contém o estado do WebSocket. Nesse caso, a gente não está fazendo nada quando a interface monta,
então a gente só retorna o WebSocket como está, mas na maioria das vezes você vai usar o mount para definir o estado inicial que vai ser usado no primeiro render. Então, se o estado da UI ele é mantido no campo assigns da struct socket, que é o que é passado justamente aqui para o render. Você vê que o render recebe assigns. Esse assigns vai ser o conteúdo do campo assigns da struct socket. E a diff é determinada através das mudanças nesse socket.assigns. Então, diferente, por exemplo, do React, que ele renderiza um Shadow DOM inteiro, tem uma lógica um pouquinho mais inteligente na Live View, que ela consegue determinar quais partes da UI dependem de qual campo do socket.assigns, e quando ele verifica que esses campos mudaram, ele só re-renderiza aquelas partes da UI. Então, se a gente incluir aqui os callbacks, vocês vão ver assim que depois do pedido inicial, ele chama o mount, que é para definir o estado inicial, e aí ele chama a primeira renderização, e aí ele retorna o resultado dessa renderização como uma página completa. Só depois disso é que é criada a conexão do WebSocket. Depois que o WebSocket conecta, ele chama mount de novo. Por que ele chama mount duas vezes? Porque o seu socket ele tem um campo chamado connected, que você pode usar para diferenciar se a página está interativa ou não interativa, basicamente. Então, muitas vezes você quer, enquanto a página não está interativa, você quer renderizar alguma coisa, sei lá, um loading, alguma coisa assim, ou você quer deixar, pelo menos, assim, algumas partes que são interativas desabilitadas, não sei. Mas por que ele manda a página completa antes dele ficar interativo? Para diminuir o tempo de espera que o usuário tem para ver alguma interface. Então, ele chama o mount, ele chama o render novamente, e a partir daí, cada vez que o usuário age, ele só chama o render. Então, o mount ele é chamado nessas duas vezes, uma vez desconectado, uma vez conectado, e a partir daí ele vai chamando o render cada vez que o estado muda, essencialmente. Então, essencialmente isso que eu vou falar para vocês sobre Live View. Eu sei que com certeza não deu para entender tudo, e nem o meu objetivo é explicar tudo sobre Live View hoje, porque é uma coisa que dá para fazer, nem uma palestra inteira, dá para fazer provavelmente umas 5 palestras só sobre Live View. Mas qual que é a nossa ideia do que a gente quer implementar? O que eu pensei foi, a gente poderia implementar um boardzinho de Kanban. Então, a gente tem nossas listinhas de cards, e a gente tem to do, doing e done. E eu vou falar um pouquinho de como a gente poderia implementar isso, de como isso vai levar a gente naturalmente à ideia dos Live Components e eventualmente ao Surface. Então, assim, nossa primeira tentativa, a gente poderia implementar um LEX aqui. Então, espero que dê para ler todo o conteúdo aí. E, pessoal, assim, eu vou até dar uma parada agora, que eu sei que essa primeira parte ela é bem corrida, e queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, algo que não entendeu. Eu vou até aumentar aqui para eu conseguir ver vocês. E, Joel, você consegue me dizer se tem alguma dúvida no chat, alguma coisa? Vou olhar novamente. Só um minuto. Beleza, obrigado. Cara, o pessoal está dizendo que o que o Gato acabou de dizer é que o React é melhor. Outra pessoa, o Rafael Camargo, disse que o Gato concorda com a implementação. Essa é a discussão forte que está tendo agora sobre o que o Gato estava falando. Cara, eu acho que não. Está sendo bem intuitivo. Beleza. Lógico que dá muito pano para manga para falar sobre isso. Com toda Está sendo certeza. bem legal. Então, assim, tá bom. Eu vou explicar um pouquinho como a gente faria isso com um LEX puro. Então, vamos supor que a gente tem a nossa lista de cards aqui. Então, a gente vai injetar um AL, dar o ID cards para ele. E aí, uma coisa legal que a gente pode fazer no LEX é que a gente pode ter loops dentro dele. Então, você vê que a gente faz menor% igual, for card, recebe cards. O cards tem que estar no nosso assigns, então a gente faz arroba ali. Esse arroba, ele é, de certa forma, uma macro, tá, galera? Na verdade, ele vai expandir para, tipo, map.get assigns cards aí. Então, é por isso que, mesmo que você não esteja aparentemente usando, você ainda tem que passar o argumento assigns ali para a função de render. Então, a gente está dizendo para cada card, aí a gente vai fazer um card, tipo, a gente vai dar um ID para ele baseado nesse dado, a gente vai dar um título baseado no título do card. Vocês podem ver que a gente pode fazer renderização condicional, então a gente tem um if aí,
que vai renderizar a imagem caso ela exista e vai passar ali o source da imagem. Depois disso, a gente verifica se o tamanho do conteúdo do card ele é maior do que 0. Se for, a gente renderiza um botão para esconder ou mostrar o conteúdo. Caso contrário, a gente nem renderiza nada. E uma coisa que eu coloquei foi ter um estado aí de se o card está aberto ou não. Todas as coisas que a gente pega ali, então, por exemplo, o card, todas as coisas que a gente prefixa com arroba, elas têm que estar no nosso assigns ali. A gente não liga de onde elas vão vir. Muitas vezes, assim, uma coisa interessante em relação ao Live View é que, como ele está rodando no seu servidor, você consegue ter uma ligação muito mais explícita entre o seu banco de dados e a sua UI. Acho que os casos de uso mais interessantes do Live View são justamente quando você precisa ter uma ligação muito forte entre sua UI e sua persistência de dados. Porque acho que todo mundo aqui que já trabalhou com alguma UI que precisava bater numa API para persistir dados, etc., você tem que tratar muitos casos. Você tem que tratar o caso de, deu erro na API, não sei o quê. Tem muitas coisas que podem acontecer em cada pedido que você faz. Aqui não, aqui está meio que tudo ligado, está tudo no seu servidor, está tudo em casa, então você tem muito menos preocupações em relação a coisas que podem dar errado. Você, em teoria, teria que tratar ali o WebSocket, mas assim, eu nunca consegui ter um problema com o WebSocket do Live View na minha vida. Então, assim, só que, assim, esse código, ele tem basicamente dois problemas. A primeira coisa é que ele é bem grande, ele é bem difícil de entender, ele é bem verboso, e ele é meio imperativo, né? Assim, a gente tem várias checagens aí que acontecem em tempo real. Então, a primeira tentativa da gente abstrair o que está acontecendo aqui na geração desse card poderia ser a gente transformar ele no que a gente chama de um live component, que é o framework de componentização das live views. Então, a ideia aqui seria que a gente pegaria tudo aquilo ali que está dentro do for e a gente jogaria num live component aqui. Então, vocês veem que a gente dá um use live component ali em cima, que vai gerar os callbacks básicos do live component para a gente, e a gente cria um módulo que tem a sua própria função render e que tem um template LEX que ele retorna ali. Aqui a gente meio que só jogou tudo aqui. Só que aí tem alguns problemas quando a gente começa a dividir em componentização em componentes, e o maior de todos é como que a gente gerencia estado. Então, só explicando assim, aqui já melhora bastante a nossa situação, que a gente consegue agora renderizar um componente. Então, a gente usa ali a função liveComponent, que ela é disponibilizada pela gente pelo Live View. A gente passa o socket para o nosso Live Component e a gente passa os assigns que a gente quer. Então, embora um Live Component ele compartilha o mesmo socket que a Live View, que é o pai dele, ele vai ter os seus próprios assigns e os assigns dele não afetam a Live View. Então, a ideia do Live Component ele tem o seu próprio estado, o estado dele não afeta o estado da Live View. Então, você consegue modularizar a sua gestão de estado aí, por isso controlar a sua complexidade. Isso já é uma vantagem bem grande. Você vê que assim, a nossa Live View agora ela vai ter uma renderização bem mais simples. Só que assim, a gente começa a ver alguns problemas. Por exemplo, por que a Live View deveria estar se preocupando com se todos os cards estão abertos? Isso não é um dado que vai ser persistido, isso não é um dado que vai estar no banco de dados. Só que como a Live View ela tem essa associação forte com o nosso banco de dados, acaba que o nosso estado de UI a gente precisa ter certeza de quem é dono dele, porque senão a gente pode acabar com um estado desincronizado em relação ao nosso banco de dados, que é o que a gente menos quer que aconteça. Então, o que a gente pode fazer aqui é a gente passar Então, primeira coisa. Nesse caso aqui, a gente tem o nosso Live Component que ele só renderiza. Mas a gente pode ter um Live Component que ele tem um estado interno dele também. Então, vamos transformar essa coisa de se ele está aberto ou não em um estado interno. Então, como a gente define que um Live Component tem estado? Um Live Component tem estado quando ele tem um assign ID. E esse assign ID é importante, e a gente vai falar rapidamente sobre isso quando a gente falar de eventos. E outra coisa é que a gente não vai mais passar o card, a gente vai passar só o ID. Porque agora o nosso componente ele é o dono do card. Então, o que a gente vai fazer aqui? O nosso template vai mudar para isso aqui. Agora que a gente tem um estado, a gente tem um ID, a gente pode usar essa variável especial aqui no template, que é o @myself, que está ali na quarta linha, no phx target. O @myself se refere ao ID do próprio componente.
E o que isso significa? Que agora, ao invés do evento toggle card que a gente definiu aqui ser enviado para a Live View, que é dona desse Live Component, vai ser enviado para o próprio Live Component. Então, a gente vai alterar de alguma forma esse estado @open, que vem dos assigns ali, quando a gente enviar o toggle card. Então, vamos ver como a gente vai fazer isso. Primeira coisa é o seguinte. Agora que a gente tornou os cards donos do seu próprio estado, eles vão precisar manter o sincronismo com o banco de dados. Então, a gente está passando só o ID agora, vocês estão vendo aqui, e a gente vai definir o callback preload. E o que o preload faz? O preload ele é um callback que ele é chamado só uma vez, quando ele é chamado uma vez para cada elemento de um determinado tipo que tem estado. Então, ele vai receber os assigns de todos os elementos daquele tipo que tem estados, e ele permite que a gente chame o nosso card.get aqui, que não sei como vai ser definido, provavelmente ele vai estar puxando de algum banco de dados, mas a gente vai estar puxando os dados de cada card. Por isso, assim, a gente não tem mais uma duplicação de estado, que é como a gente teria aqui se a gente tivesse o estado dos cards no assign da Live View. Agora a gente só tem os IDs dos cards na Live View, e quem é responsável por manter a sincronia com os dados vão ser os próprios componentes dos cards. A gente também define um outro callback, que é o handle event. Então, agora a gente recebe o evento toggle card ali, e ele vai pegar o estado de se aquele card específico está aberto, nos assigns daquele componente específico, e inverter isso. Então, ele chama a função assign ali para definir no socket que o estado open vai ser o inverso de seu estado anterior. Então, isso vai permitir aqui que a gente abra ou feche o componente. Beleza, mas assim, essa parada começa a ficar bastante complexa, porque você vê que aqui a gente começa a ter o nosso... Por exemplo, aqui a gente ainda teria a questão do botão, que ele envia um toggle card, mas ele envia para a view mãe, a view mãe controla todo o estado. A gente começa a ter que ter essa preocupação de assim, cara, toda vez que a gente manda um evento, para onde a gente está mandando? Quando você começa a ter muitos componentes, isso é ok se você garantir que cada componente gerencia o seu pedacinho do estado. Se você começa a ter replicação, se você começa a ter estado compartilhado, você começa a ter que sincronizar tudo, isso começa a ficar bem difícil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como inversão de controle poderia ajudar nisso. Mas antes eu queria abrir mais uma vez e saber se alguém tem alguma dúvida, porque eu sei que essa parte está sendo bem corrida e o meu foco principal aqui é falar sobre Surface, e o Live Component é só um pré-requisito para a gente chegar nisso. Eu tenho uma dúvida bem simples. Como é que os Live Components lidam com, por exemplo, se um estado ele é atualizado, os Live Components, por exemplo, digamos que eu tenho um componente pai que ele recebe uma lista de cards e eu tenho componentes filhos que cada um recebe um card diferente. No Elixir, esses dados são imutáveis, né? Então, tipo, ele recebe uma cópia imutável disso. Quando existem atualizações dessa lista, esses componentes eles são atualizados em cascata, como você tem, por exemplo, no React? Exatamente. Você tem ali na sua Live View raiz, você tem os assigns dela, e a Live View ela traqueia quais componentes, quais partes ali da UI dependem de quais valores dos assigns. Então, ela sabe que quando tais valores nos assigns mudam, e esses valores aí você vai mudar de várias formas. Você tem funções, por exemplo, na maioria das vezes quando você quer mudar alguma coisa, né? Quando você quer ter estado mutável, o que você vai fazer é exatamente você enviar um evento. Então, o exemplo de evento que a gente já deu aqui foi esse phx click, que é, cara, quando clicar, manda esse evento aqui. Se você quiser mandar parâmetros no evento, aí já começa a ser uma parada um pouco mais complicada. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa live view em que todos os cards estão juntos. Você vê que a gente está mandando aqui phx value card ID. O que isso está fazendo? O phx value card ID significa que esse handle event que a gente tem, esse handle event aqui, a gente está ignorando o segundo argumento no caso, mas quando a gente tem um phx value alguma coisa, vai chegar um mapa aqui com o valor daquilo que a gente triggerou. E aí você pode fazer o que você quiser. Você pode mexer no seu banco de dados, você pode fazer qualquer coisa, e aí você estabelece os novos assigns aí que tem que ser retornados do handle event, e aí a UI se re-renderiza, essencialmente. Deu para entender? Joel, você está travado aí.
Eu acho que ele travou mesmo. Bom, vocês estão me ouvindo ainda? Eu fiquei com medo de eu ter travado aqui. Não, tá dando pra ouvir sim. Beleza. Bom, mais uma vez eu sei que tá meio corrido, galera, porque eu realmente quero entrar na questão do Surface agora. E aí eu quero falar um pouquinho de como o Surface estabelece a inversão de controle e como a inversão de controle pode ajudar a gente nesse caso. Então, e se a gente quisesse generalizar esse layout do card? Vamos supor que agora, ao invés de ter aquele card fixo que a gente deu, a gente quisesse ter 3 partes para esse card. Então a gente vai ter o header, o footer e o content. Uma parada que rola com o Live Component é que a gente até pode passar coisas dentro dele. Então, assim, a gente faz Live Component, blá, 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 do, e a gente pode passar algo dentro. A gente passa um bloco do end, a gente pode passar algo dentro. Só que, assim, esse bloco dentro, ele vai estar disponível através de mais uma variável especial, que é o @innerBody, dentro da renderização do componente. Mas a gente tem que tratar ela de algum jeito. Então, vamos supor que nesse caso, se a gente tivesse essas funções aqui de getHeaderComponent, getHeaderAssigns, etc., teria que passar cada um. Fazer isso manualmente fica meio chato. A gente pode fazer isso com a inversão de controle, que é a ideia de que o seu componente, ele na verdade, ele não quer controlar tudo que ele renderiza. Muitas vezes você quer ter um componente que é um container, que você passa coisas para dentro dele e que ele decide como ele vai renderizar essas coisas que você passou. Isso é que é a inversão de controle nesse caso, que é o I do famoso solid, né? Que muitas vezes você não quer que uma entidade tenha controle completo. Você quer que ela chame alguma coisa que você passa para ela. Muitas vezes permite que você crie uma arquitetura mais robusta. E isso tem um paralelo muito grande com design systems, porque muitas vezes quando você fala de um design system, você tem algum container ali que ele fala, tá, eu tenho um container aqui que ele define que eu tenho margens de tal forma, e aí dentro dele as coisas têm que estar passadas de tal forma, etc. E isso leva a dois insights interessantes, que é que um componente container, meio que por definição, ele não especifica o que é que ele tem que conter, o que é um pouco diferente do que a gente consegue fazer com o Live Component, e nem todo componente cabe em todo container. Muitas vezes os containers sabem o que eles querem colocar dentro deles. Assim, você não vai, nem todo componente que você tem, ele vai querer entrar em todo container, vamos colocar assim. Então, a gente poderia até fazer isso aqui, junto com o Live Component, sem uma puta gambi. A gente teria que extrair as coisas aqui, aí acessar o primeiro elemento do par, segundo elemento do par. Talvez a gente conseguisse melhorar isso, fazer uma DSLzinha, não sei, mas é um trampo. Então, a gente tem uma alternativa aqui, que a gente define esse componente aqui usando o Surface. Então, agora a gente mudou um pouco, vocês veem que ao invés de usar o Live Component, a gente está usando o Surface.component. Mas não se iludam, assim, todo Surface.component, na verdade, ele é um Live Component, ele tem tudo que o Live Component tem. Só que ele permite que você faça mais coisas. Nesse caso, você tem essa macro slot, que permite que você diga uma coisa que o seu componente espera receber. Então, a gente definiu três slots aqui, o slot header, o slot body e o slot footer. E agora a gente pode usar esses templates TIL-H, que são os templates do Surface. Que a gente pode usar essa sintaxe aqui, que ela é um pouco parecida com o React, vocês vão ver daqui a pouco. Mas a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem esse elemento slot. E o que o elemento slot faz é, quando a gente chamar esse componente, ele vai esperar que a gente passe 3 filhos para ele, que vão encaixar nesses slots e que ele vai renderizar esses slots, basicamente. Então, um exemplo de como a gente poderia implementar seria aqui, ó. Então, supondo que a gente tivesse esses componentes, card header, text card body, image card body, etc., a gente conseguiria renderizar ele aqui. E você vê que ele tem o que a gente... A primeira coisa é como que a gente faz para passar valores do Elixir para dentro. Ao invés de ter agora aquela tag por menor por cento igual, a gente tem essas interpolações da mesma forma que o React faz. Então, por exemplo, a gente tem title e a gente interpola o valor, o arroba funciona do mesmo jeito, ele pega o valor dentro dos assigns, mas agora a gente pega card.title, card.content. E aí, quando a gente vê esse text card body, a gente entra numa outra coisa que o Surface fornece para a gente, que é a ideia de diretivas. Então, você pode colocar em qualquer componente aí um 2.if, e isso significa, essencialmente, cara, se essa variável for true, renderiza esse componente. Caso contrário, só ignora ele. Então, você vê que a gente configurou os nossos componentes de forma tal que o nosso card layout vai ter exatamente um corpo, um header e um footer.
e opcionalmente ele vai ter um botão aí no meio que pode aparecer ou não, basicamente. Então, assim, essencialmente, como que a gente vai saber como que cada filho assim do card layout sabe para qual parte do card layout ele tem que ir? Tem uma outra forma da gente fazer isso, diferente da que eu fiz, que é a tag template, que realmente você passa template, slot igual alguma coisa, e você passa um filho, mas nesse caso aqui, a gente está usando uma coisa chamada slots nomeados. Então, vamos supor que a gente tivesse esses componentes aqui, e a gente poderia dizer que ele é um componente que ele espera se encaixar no slot tal. Tem outras formas de você lidar com isso, mas uma parada importante você perceber é que o Surface ele não tem um props.children, que nem o React tem. Você não tem um acesso a uma lista de filhos, por exemplo. Ao invés disso, você define um slot e você faz com que seus componentes se encaixem nesses slots. Isso é muito amigável para quando você trabalha com sistemas de design, para quando você trabalha com linguagens de design, em que, como eu falei, você tem certos componentes que eles querem encaixar em certas posições, que eles querem encaixar em certos lugares. Então, outros features que a gente pode ver aqui. Vamos falar daqueles cards com estado que a gente tinha falado sobre. Então, agora a gente está usando algo diferente, que é o Surface.LiveComponent. Quando a gente fala diferente do Live Component, que a gente diz que ele tem estado passando um ID para ele, no caso do Live Component, quando a gente disse use Surface.LiveComponent, ok, esse já é um componente com estado. Isso significa que a gente pode declarar os props, que são as coisas que vão ser passadas na hora que a gente instancia o componente, e o data, que é o estado interno do componente. Então, a gente fala que ele tem um prop ID, que tem que ser passado, que é um inteiro, e a gente tem o open, que é um booleano, que começa como false. E aí a gente define o tratamento de estado exatamente da mesma forma que a gente definiria para um live component normal, justamente porque todo componente do Surface é um live component. Então, o resto continua todo igual, só que a gente consegue muito mais declarativamente aqui dizer que isso é um componente com estado, que se ele tem um estado inicial e que ele recebe certos parâmetros. Além disso, quando a gente fala desses templates estilo H do Surface, esse sigilo H ele é todo implementado usando metaprogramação. Ele, junto com o seu código Elixir, ele vai compilar esse template para gerar o código e ele vai dar erro para você se, por exemplo, você passar um prop com o tipo errado, se você passa para dentro de um componente. Então, isso ajuda bastante você desenvolver seu UI corretamente também. Assim como você pode definir os seus templates do LiveView em um arquivo LEX, você tem um formato .sface aqui que você consegue colocar no seu projeto. E quando você usa uma LiveView habilitada do Surface, quer dizer que você tem que... quando você cria a sua LiveView, você tem que especificar que ela vai usar surface.liveview e ela consegue conectar os seus componentes com os templates .sface deles. Finalmente, a gente consegue usar diretivas para renderizar a nossa lista de cards, e dessa vez a gente pode só fazer li, for, e aí a gente passa ali, tipo, qual que é a variável que a gente quer usar e qual é o nome que a gente quer estabelecer para a variável, e declarativamente a gente consegue dizer que para cada um a gente deve gerar, para cada ID a gente deve gerar um elemento li com o componente card dentro. Então, assim, uma outra parada interessante é como a gente lida com eventos usando o Surface. Não sei se vocês se lembram, quando a gente fala de eventos usando o Live Component, a gente precisa que cada componente diga quem é que ele quer endereçar com esse evento. Então, muitas vezes, assim, você vai passar para aquele elemento mais self, assim, para dizer que ele quer atualizar o estado dele mesmo, então você passa para a LiveView mãe, etc. Nesse caso, o que acontece? O Surface trabalha com um esquema que a gente chama de delegação de eventos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está passando um prop click do tipo event. Esse tipo event ele é meio mágico. Quando a gente passa um prop do tipo event, o Surface magicamente sabe que quem tem que receber o evento é quem passou o prop para dentro. Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse o nosso card, a gente renderiza aqui o nosso componente... calma que eu me perdi um pouquinho aqui. A gente renderiza o nosso componente button dentro do card. Você vê que ele passa click igual e ele passa só uma string. Só que como essa string está registrada como sendo do tipo event no componente,
ele sabe que quem tem que receber esse evento vai ser quem passou a string para ele. Então, essa diretiva 2.onClick aqui já faz isso magicamente e a gente não precisa mais se preocupar. Então, isso é mais um caso de inversão de controle, no sentido de que agora não é mais o Live Component que fala para quem ele tem que mandar as mensagens. Ao invés disso, quem cria ele é que define, cara, você manda essas mensagens para mim. E isso gera um acoplamento muito mais intuitivo entre os criadores de mensagens e os recebedores de mensagens e permite que você seja muito mais declarativo, mais uma vez, na declaração dos seus componentes. Finalmente, a última feature do Surface que eu vou falar sobre hoje é a ideia de contextos. E o exemplo mais claro, isso tem muito a ver com o context do React, para quem já usou, mas um dos exemplos mais claros de onde um contexto é útil, a gente tem um form. Então, a forma que a gente cria um form numa live view é essa aqui. Você tem form for, aí você fala qual é a struct que você quer que ele atualize baseado nesse form, e você tem que dar todas as variáveis, phxTarget, tipo, para quem ele vai mandar mensagem, phxChange, etc. E aí você chama várias funções que cada uma tem que receber esse F aqui, que a gente gerou no início, que é o que o Phoenix chama de um form builder, para saber quais variáveis estão associadas com um formulário que está associado com algum item no back-end. Vamos falar sobre uma forma mais interessante que a gente poderia fazer isso usando o Surface. Então, primeiramente, a gente vai criar esse componente form aqui, que a gente vai definir ele como um componente do Surface. Então, a gente usa aqui useSurface.component, e a gente define que ele passa 3 formas. Ele recebe o próprio for, que vai ser a struct que a gente quer alterar, que pode ser de qualquer tipo, e que a gente diz que ele tem que ser passado. A gente recebe um próprio change, que vai ser o evento que esse form vai emitir na hora em que fizerem qualquer alteração nele. E tem um próprio autocomplete, que vai virar o elemento autocomplete do browser. Ele também vai ter um slot. Então, isso é uma coisa que eu não falei muito antes, mas a gente tem esse nome especial, que é o slot default, que é quando você quer só ter um filho que você passa, você não precisa nomear o slot. Você só usa o elemento slot ali e ele passa o que quer que você dê como filho para dentro desse slot. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente define o form for aqui. Isso vai gerar a tag de abertura do form. E a gente cria um contexto. A forma que a gente cria um contexto é usando esse componente context. E a gente pode passar aqui o atributo put, o próprio put para ele, que diz essencialmente todos os componentes abaixo desse context conseguem pegar os valores que a gente passar aqui. Né? A gente está dizendo que estou atribuindo o form como sendo o form que a gente criou no context, e o que quer que a gente passe para dentro desse form vai ser renderizado dentro dele. Então, mais um exemplo de inversão de controle, tá? O form não define quais são os campos dele. Se a gente tivesse um live component, seria muito complicado a gente definir. A gente teria que definir dessa forma aqui, em que você tem que definir todos os campos juntos. Mas aqui a gente consegue desacoplar o form em si de quais são os campos que ele tem que renderizar. Finalmente, a gente fecha o form, e aí isso é uma feature um pouquinho mais avançada do Surface, esse hashtag raw, que basicamente o Surface em si, ele muitas vezes ele vai gerar alguns metadados ali que o Surface precisa para trabalhar. O hashtag raw, ele fala, cara, o que estiver dentro do hashtag raw, eu quero que você jogue no HTML exatamente como está, não faça nenhum trabalho em cima dele. Isso é necessário porque o form for na live view, ele só gera tag de abertura do form, ele não gera tag de fechamento. A gente também teve que botar tag de fechamento aqui. Bom, a gente tem o nosso contexto e a gente tem um slot. Agora a gente vai definir um módulo field, que o que o field vai fazer? Ele é um componente também, que ele recebe uma descrição do campo, e ele tem um slot default também. Ele vai receber alguma coisa que a gente vai passar para dentro dele. E agora o que ele vai fazer? Ele vai renderizar um div com a classe formField, e ele vai pegar no contexto, ou seja, ele passou o atributo get, e abaixo disso, dentro deste componente, a gente tem acesso à variável form, que contém o form do nosso contexto. Então agora a gente tem mais um slot, mas a gente coloca uma label gerada pela função do LiveView, e uma tag de erro, que são assim coisas necessárias para um form HTML. E a gente tem mais um slot que vai delegar para o componente filho dele. Finalmente, assim... calma, peraí. Desculpa, gente, isso aqui realmente ficou repetido, tá errado nesse primeiro. É porque realmente a descrição é um átomo por padrão. Desculpem aí, eu me enrolei um pouquinho na hora de fazer o slide. Mas finalmente, a gente pode definir os inputs em si. E como é que a gente vai definir o input? O input ele espera estar abaixo de um contexto que tem um form e um nome.
E aí a gente gera um input em cada caso. Então, esse seria um input de texto, a gente poderia gerar um componente para cada um. Então, gerando as coisas dessa forma, vamos ver como fica o nosso form. Ficaria assim. Agora a gente tem form for change set, change validate, autocomplete on, e a gente define declarativamente cada um dos nossos campos. Ou seja, a gente modularizou o nosso form, a gente tornou muito mais fácil mexer com ele, a gente tornou muito mais declarativo o que a gente está fazendo, e tudo isso porque a gente tem toda essa inversão de controle que a gente consegue fazer em cada nível da nossa UI. Coisa que, assim, se a gente estivesse num Live Component padrão, a gente teria que fazer assim, de uma forma muito mais imperativa, por assim dizer. Então, finalmente, onde eu quero chegar com toda essa questão de mostrar para vocês as features do Surface? Quando a gente compara o Surface contra o LAX, contra uma view estática, como que a gente decide o que a gente precisa em cada caso? Se a gente precisa de interatividade, a gente precisa sincronizar nosso estado com o servidor. Desculpem, gente, mais uma vez eu troquei aí. Se a gente precisa sincronizar, a gente usaria uma live view, caso contrário, uma view. Se a gente tem inversão de controle, a gente está implementando um sistema de design, a gente tem arquiteturas de evento complexas ali, a gente precisa ter muito controle assim, em relação a quem está mandando evento para quem. Se sim, então, com certeza a gente quer usar o Surface. Caso contrário, muitas vezes pode fazer sentido usar o Surface também, porque como eu mostrei, muitas vezes o código com o LAX ele vai ficar, de certa forma, imperativo, onde o Surface seria muito mais declarativo. E, pessoalmente, assim, eu acho que UIs que são mais declarativas são muito mais fáceis de mexer. Declaratividade ajuda bastante na hora de definir uma UI. Então, assim, eu sei que foi um pouco rápido aqui. O Surface realmente... A Live View e o Surface têm muitas coisas interessantes para vocês olharem. E eu espero ter criado interesse em vocês para dar uma olhada, para entenderem um pouco mais, aprenderem um pouco sobre Live View e as possibilidades de vocês construírem alguma coisa, construírem o front-end de vocês todo no Elixir, no Phoenix. Espero que tenham gostado. E agora eu queria abrir para as dúvidas de vocês. Eu vou perguntar então, já que ninguém se manifestou. E aí, Castilho, beleza, mano? Beleza? Parabéns aí pelo toque, primeiramente. Obrigado. E, nossa, é muito conteúdo para digerir, assim, em 30 minutinhos. Mas eu achei muito da hora. Eu sempre fui uma pessoa, até comento com o pessoal que eu conheço, que eu não acredito tanto, assim, no Live View, né? Tenho um pouco de medo, de receio. Não sei se é um pouco de trauma de trabalhar com full stack no Rails, alguma coisa assim. Mas a minha pergunta é, quando eu vejo o pessoal fazendo, parece muito fácil, né? Tipo, quando você vê aquele vídeo lá do Chris, que ele monta uma versão do Twitter lá em 2 minutos, e eu fico assim, caramba, velho, parece ser muito simples. E a dúvida é, como que seria para você migrar, né? Se você já teve experiência com isso, como que seria para você migrar o quão complicado seria para você migrar de uma aplicação que você já tem, sei lá, em React ou em Vue.js, e migrar para ou até mesmo no template normal do Phoenix, né? Migrar para um Live View. Acho que assim, uma coisa é que essas coisas não são mutuamente exclusivas, tá? É perfeitamente possível você combinar o React com questão de Live View. Inclusive, quando você olha a Live View, a documentação deles lá no Hexdocs, uma coisa que eles falam é que tem alguns casos de uso para os quais Live View não funciona bem. Então, uma coisa que o Live View não funciona bem para fazer é animação. Porque você não quer que toda vez que você quer atualizar uma animação, tenha que ter um round trip assim para seu servidor e de volta, sabe? E da mesma forma, é perfeitamente possível você combinar Live View com React ou com Vue.js mesmo, de forma tal que, por exemplo, as coisas que você precisa sincronizar dados com o servidor, você faz usando Live View, mas outras coisas você faz usando o Vue.js ou React, coisas que são apenas do lado do cliente, assim você faz usando a interatividade que o Vue.js e o React te fornecem. Seria perfeitamente possível você misturar as duas coisas. Muito, assim, então eu acho que esse é um processo que seria legal para você migrar entre eles. Mas se você for começar um projeto Live View hoje em dia, tem o que o pessoal está chamando de Petal Stack, que agora com Surface muitas vezes o pessoal chama de Petals Stack, que é você usar o Phoenix, Elixir, né?
Aí o pessoal gosta de combinar com o Live View o Tailwind, que é assim, uma lib de CSS declarativo. Muita gente não gosta muito do Tailwind, não tem opiniões fortes sobre, mas assim, o pessoal do Live View gosta bastante, aparentemente. O Alpine, que é uma biblioteca de JavaScript extremamente leve, para você fazer interações que ficam apenas no lado do cliente, e o Live View em si, para você fazer essa sincronização entre UI e servidor. E opcionalmente assim o Surface para você conseguir fazer essa parte de inversão de dependência, inversão de controle e ter uma UI mais declarativa do seu lado. Mas assim, eu acho que para migrar, com certeza dá para você pegar partes da sua UI que sincronizam com o servidor e mudar aquilo para, em vez de fazer uma chamada na API agora, eu vou usar uma função do Live View para que tipo tudo seja gerenciado pelo WebSocket. E realmente é muito fácil, assim. Essa coisa do WebSocket, do Live View, cara, às vezes parece até mágico. O negócio é muito bem implementado. E tu diria que dentro disso que você falou, né, de ir migrando aos poucos, tu diria que isso é uma coisa bem amigável para uma pessoa que já é desenvolvedora em Elixir, ou tu diria que tem uns buracos no meio do caminho que você capota o Fusca? Cara, assim, eu acho que a Live View em si, ela é bastante amigável, mas tem uma curvinha de aprendizado, especialmente porque são muitos atributos, muitas definiçõezinhas que você pode ter ali. Nesse sentido, eu acho o Surface até mais amigável, porque o Surface, na verdade, a maior parte da lógica de UI que você quer implementar, ela vai estar na forma de diretivas. Ele tem muito em comum com o Vue nesse sentido. Enquanto a Live View a Live View pura fica uma coisa meio imperativa, sabe? É uma coisa meio que você está escrevendo código ali que vai gerar a sua UI e você que se vire para gerar direito. Ah, eu não sei se você comentou, mas vocês usam Surface na Comadre, então? Então, não. A gente usa o Elixir só para back-end no momento. Eu estava estudando Surface e resolvi fazer a Talk justamente porque a gente está explorando a possibilidade da gente colocar a Live View em outros pontos da stack. Uma ideia, por exemplo, caso eventualmente a gente faça um front-end web, que é uma coisa que a gente não tem, né, no momento, a gente faz tudo pelo mobile. Eventualmente a gente considera a possibilidade de implementar isso usando o Live View, entendeu? E acho que assim, a gente consideraria também usar o Surface. Uma coisa que é bom, assim, até eu avisar sobre o Surface, tá? Que o Surface é uma biblioteca muito nova ainda e vários pontos da API estão instáveis ainda. Então, eu não sei se eu usaria em produção agora, mas super vale a pena parar para conhecer. Acho que, assim, é uma lei super, super interessante, super promissora e eu acredito que, assim, futuramente vai ser meio que a forma padrão de você fazer live view. Inclusive, assim, o Marlo Saraiva, que é o criador da Surface, ele fez essa semana um PR no Phoenix, em que ele está integrando um template novo, assim como tem o LEX que eu falei sobre, ele está integrando um template novo que é o HEX, que ele implementa algumas das features do Surface já na própria Live View. Então, você poderia já usar algumas features do Surface com o Phoenix puro. Da hora. Muito obrigado. Que isso? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho um comentário ainda sobre essa discussão do Live View, ainda sobre a questão de animações. Eu estava até pensando sobre isso, porque assim, na minha era pré-React, pré-Angular, pré-tudo, quando você desenvolvia web usando o jQuery, por exemplo, na época, quando a gente precisava lidar com animações, a gente usava-se muito classe CSS para denotar o estado de um elemento. Sim. E hoje em dia, como você tem animações em CSS, a troca de classes consegue suprir muitos cenários de animações de CSS. Então, tipo assim, é meio que uma limitação se você quer fazer animação imperativa, realmente aí não funciona muito bem não, mas se você está fazendo animações via CSS e sendo meio cleverish, fazendo o seu código, né, trazendo a demanda de animação para o front-end,
acho que não deixa de ser limitação, né? Uhum. É perfeitamente viável, inclusive, você fazer usando CSS, mesmo assim com Live View puro, se você não quiser usar JavaScript nenhum. O pessoal às vezes só recomenda que você faça isso realmente, animações, assim, coisas muito interativas, às vezes você faça por no cliente só para evitar esse round trip. Assim, o WebSocket ele tem uma latência muito boa. Na maioria das vezes, assim, as pessoas usam o Live View, elas nem percebem assim que na verdade está tendo uma interação com o servidor ali. O Phoenix em si, até por causa dessa infraestrutura, dessa escalabilidade do Elixir que o Cairo falou sobre, ele consegue escalar para tipo centenas, milhares de live views abertas ao mesmo tempo sem nenhuma perda de responsividade. Mas assim, mesmo assim, em alguns casos pode ser uma boa assim você só evitar esse round trip, sabe, para deixar o negócio aquela sensação mais de que assim o negócio Escalável, né? é fluido, sabe? Não é nem escalabilidade, essa escalabilidade é de boa. É mais questão de fluidez da interface mesmo, às vezes. Entendi. O Thiago tem uma pergunta aqui. Ele perguntou: para quem vai começar a aprender, você recomenda aprender Surface antes de Live View, então? Você precisa saber Live View para saber Surface, tá? Como eu falei, todo componente do Surface ele é um Live Component por baixo. Então, no mínimo, você precisa ter uma noção de como um Live Component funciona. Por isso que, assim, ao invés de ir direto para o Surface, eu passei um tempo explicando o Live Component. Assim, eu sei que eu corri um pouco, eu passei por cima e não aprofundei muito, mas é porque realmente o objetivo é mais deixar vocês interessados do que explicar cada detalhe. Mas é bom você entender como um Live Component funciona, sim. O Surface, ele em vários níveis, assim, o objetivo dele é só ajudar você a escrever Live Components mais declarativos e te dar essa inversão de controle, no sentido de que, muitas vezes, assim, o Live Component, a ideia dele é, tá, você quer separar um pedaço inteiro da sua UI e ele controla tudo que está ali. Quando você tem o Surface, você consegue dizer, não, a Live View mãe é que vai decidir o que esse container renderiza e tal. Então, isso te dá muito poder no sentido de que você consegue trabalhar com sistemas de design, você consegue trabalhar com linguagens de design, você consegue fazer um trabalho de front-end muito mais avançado ali, digamos. Mas você precisa entender o Live Component primeiro. Cara, eu vejo muita semelhança nisso com a arquitetura que você usa quando você está trabalhando com React, né? O React View, Angular, Sim. hoje em dia a maioria desses componentes seguem uma arquitetura modular, onde a Sim. sua UI acaba sendo quebrada em pequenos blocos de interface, e aí o código que funciona dentro dessa... Você tem uma divisão de responsabilidades, onde, tipo, delegação de controle, você pode aceitar um callback. Eu não vi ainda como é que funciona isso dentro do Surface, mas eu vi muita proximidade nessa mesma arquitetura. E o legal é que, tipo Então, assim, eu tenho muito tempo de React, eu acho que quando eu chegar lá eu vou poder usufruir muito desse meu conhecimento sim. prévio. Sim, tem muita coisa em comum. O Surface tem muita inspiração do React, tem muita inspiração do Vue também. Essa coisa das diretivas é 100% do Vue. A coisa dos slots é um pouquinho do Vue também. Mas, assim, acho que a maior vantagem do Surface em relação a você usar Live Component pura é essa questão da delegação. Eu acho que esse último exemplo do form que eu dei, ele é muito representativo disso. Você está vendo que aqui, quando a gente tem uma Live View, isso aqui poderia até estar dentro de um Live Component, mas, assim, você vê que a gente tem que declarar tudo de uma vez só. Então, o Live Component tem muito isso, de que você entrega um pedaço da sua UI para ele e beleza, tudo tem que ser definido junto ali. Enquanto aqui, quando a gente usa o Surface, você tem muito mais inversão de controle, no sentido de que é quem renderiza o form que passa quais campos ele deve ter. A gente até poderia fazer isso, tipo aqui no form for e tal, fazendo com um LX, mas você fazer isso, cara, ia ser uma gambiarra tão grande para você passar os parâmetros que cada coisa tem que ter, para você passar, tipo, cada coisa para cada componente, definir onde os eventos têm que chegar. Então, acho que, assim, a maior vantagem que o serviço vai te dar vai ser, sim, essa familiaridade, mas também a possibilidade de você ter essa delegação. E você falou um pouco da questão de callbacks. O que a gente faria muitas vezes no React com a delegação de callbacks vai ser justamente usando essa questão da delegação de eventos que a gente tem no Surface. Então, tipo, a gente teria aqui o nosso button em que a gente passa, tipo, clique igual a toggle card, e aí dentro do próprio button é que a gente tem aqui o button e esse on-click aqui. Então,
aqui está acontecendo uma delegação de callback implícita, vamos colocar assim. Porque é o que eu falei, o tipo event aqui nos props, ele é mágico. Você passa uma string para ele, mas ele sabe quem é que passou para ele, entendeu? Então ele sabe que os eventos têm que ser chamados naquele componente. Isso ajuda muito a você ter essa separação aqui do o que o pessoal no React às vezes chama de componente inteligente e componente burro, né? Então você teria o componente inteligente, que seria aqui o card layout, e na verdade nem seria o card layout, né? Seria você ter o card em si, que seria o componente que renderiza o card layout aqui, que ele guardaria todo o estado do card, e aí aqui, quando você chega no button, o on-click do button sabe que ele tem que voltar essa mensagem para o componente que está lá em cima. Então, você tem essa inversão de controle aí, você tem o que você faria com um callback no React através da diretiva on-click ali. Cara, muito interessante. Muito interessante. Me convenceu para dar uma olhada nessa porra. Boa. Fico feliz. Inclusive, o meu rolê no Spawn Fest vai ser com isso. Então, certamente vou ter que olhar isso. Da hora, eu pretendo fazer alguma coisa com Live View também, e potencialmente com Surface. E, cara, agora eu percebi, tu tá usando a camisa do Hacktoberfest? Sim. Eu também. Viemos combinando. E foi a de 2019, se não me engano. 2017 essa daqui, né? Essa aqui é de 2017. Muito bom. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Beleza, então, pessoal. Queria agradecer a todo mundo. Peço desculpas, mais uma vez, se tiver sido muito rápido e alguém não tiver entendido. Ficam aí as minhas redes sociais, se qualquer pessoa quiser entrar em contato, conversar sobre a Elixir, conversar sobre o Live View, sobre Surface, conversar sobre a Comadre, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. E muito obrigado a todos. Pedro, cara, muito obrigado pela sua apresentação. Porra, foi muito conteúdo interessante. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo interesse de vocês, pessoal.